Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Radharaman Bihari Jiv Ki Jai, Radhe Shyam Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajakacarya Stotara Sata Shishimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki, Patita Pavana Shila Prabhupada Ki, Om Vishnupad Paramahansa Parivajakacarya Stotara Sata Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki, Om Vishnupad Paramahansa Parivajakacarya Stotara Sata Shishimad Bhakti Bhavamatita Goswami Maharaj Ki, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajakacarya Stotara Sata Shishimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj Ki, Nitya Lila Pravistam Paramahansa Parivajakacarya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki, Nitya Lila Pravistam Paramahansa Parivajakacarya Stotara Sata Shishimad Bhakti Rashakshadar Goswami Maharaj Ki, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajakacarya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Param Gurudev Ki, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajakacarya Stotara Sata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Nagadguru Ki, Nitya Lila Pravistam Paramahansa Shila Gorakshvara Das Babaji Maharaj Ki, Nitya Lila Pravistam Satchidananda Shila Bhakti Vinod Thakur Ki, Nitya Lila Pravistam Vaishnava Sarvabhama Sila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki, Shri Gaudiya Vedanta Charya Shri Gaudiya Vedabhushana Prabhu Ki, Shri Rasikacharya Vishnu Sakhavaj Thakur Ki, Shri Narotam Srinivas Shanananda Prabhu Chaya Ki, Shri Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki, Shri Swarupa Damodara Rai Ramananda, Shri Gaura Parshada Vinda Ki, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki, Prem Sikaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasaji Shri Gaura Bhaktivinoda Ki, Shri Antadev Mayapur Simantadip Kodamadip Madhadip Koladip Ekadip Dhanadip Modadumadip Rudvadip Atmaka Shri Navadip Dham Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopal Gopi Go Govardhana Dvadashavanatmaka Shri Brajamandala Ki Jai, Shri Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Tulasi Bhakti Devi Ki, Shri Jagannath Baladeva Subhadra Subhashana Chaka Jiva Ki, Nishina Bhagavan Ki, Bhakta Prabhar Shripad Maharaj Ki, Chara Sampradaya Ki, Akara Mata Ram, Shri Chaitanya Mat Ki, Shri Brajaviyata Ki, Shri Hridaya Manjira Ki, Shri Harinama Sankirtana Ki, Anandapati Vaishnava Vrinda Ki, Samagata Bhakta Vrinda Ki, Nitai Go Premanandi Hari Hari Bol. Então nós vamos, como sempre, cantar para o nosso querido Srila Gurudev. Radhe Shyam. Radhe. Jai Shri Radhe. E tem gente na tela, socorro. Deixa eu fechar essa tela aqui. Ok, Gurudeva Boro Kripa Kori. Gurudev Podo Kripa Kori, Godavana Maje, Godrumedi Achastan. Gurudev Podo Kripa Kori, Godavana Maje, Godrumedi Achastan. Agadila Mode, Ei Braje Bossi, Harinama Korogana. Agadila Mode, Ei Braje Bossi, Harinama Korogana. Gurudev
bodo kripa kori Godavana maje Godu medi achasthana Gurudev bodo kripa kori Godavana maje Godu medi achasthana Kintu kabe prabhu Yogyataya pibe Eda sere doya kori Kintu kabe prabhu Yogyataya pibe Eda sere doya kori Chitta stira habe Sakala sohibo Chitta stira habe Sakala sohibo Ekante bhoji bohari Ekante bhoji bohari Gurudev podo kripa kori Godavana maje Godu medi achasthana Gurudev podo kripa kori Godavana maje Godu medi achasthana Shaishava jovani Jada sukha sange Abhyasa hulo manda Shaishava jovani Jada sukha sange Abhyasa hulo manda Nija karma doshe Edeho hoilo, nija karma doshe, edeho hoilo, bhajanera pratibandha, bhajanera pratibandha, Gurudev bodo kripa kori, Godavana maje, Godu medi achasthana, Gurudev bodo kripa kori, Godavana maje, Godu medi achasthana, Vada ki ekhona, pancharoge hata, kemone bhoji bolo, Vada ki ekhona, pancharoge hata, kemone bhoji bolo, Kandiya kandiya, tomara charane, Kandiya kandiya, tomara charane, Podiyache suviva, Podiyache suviva, Gurudev bodo kripa kori, Godavana maje, Godu medi achasthana, Gurudev bodo kripa kori, Godavana maje, Godu medi achasthana, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada, Patita Pavana ki joy, Srila Gurudev ki joy, Rupa Nuga Guru Varga ki joy, Kripa Koro, Vaishnava Dakura, essa aqui eu não sei. Radhe Radhe Jai Shri Radhe. Krishna. Hare Krishna. Krishna. Lalita chegou, viva! Chegou Lalita. Estamos aqui no ar já. Ao ar e no ar. A nossa é uma devotinha aqui de Recife, super doida.
Como é que é o nome? Você tem uma filhinha, né? Tenho 3. Filhinha, filhona e filha média. Filhinha, filhona e filha média. Já tá no ar? Já vamos cantar a segunda canção. Então vamos cantar Nitai Pada Kamala. Se puder, você pegar o Shri Nityananda Nista de Srila Narottam Das Thakur. Nós somos alunos presentes. Alunos presenciais, viu? Nós temos hoje diversos alunos presenciais. E o vento também está super presente. Você deve estar ouvindo um barulhozinho. É o vento que vem direto dos arrecifes para dentro das casas. Não é assim que se fala? Os arrecifes? Como é que você fala? Você fala arrecife? A gente fala dos arrecifes. Arrecifes. Então tá. Tá todo mundo lá? Vamos lá. Nitai Pada Kamala Koti Chandra Sushitala Nitai Pada Kamala Koti Chandra Sushitala Jechaya Jagata Judaya Jechaya Jagata Judaya Henonita Vine Bhai Radha Krishna Pai Tenai Henonita Vine Bhai Radha Krishna Pai Tenai 3 menos 1 Vida Kori Dharo Nitai Paya Vida Kori Dharo Nitai Paya Sesambandana Hijara Vita Janma Gelotara. É outro livro. Sesambandana 36 Sesambandana Hijara Vita Janma Gelotara Sepashu Borodura Chara Sepashu Borodura Chara Vitana Boli Lamukhe Majilo Samsara Sukhe Nitayna Bolila Mukhe Majilo Samsara Sukhe Vidyakule Ki Kori Betara Vidyakule Ki Kori Betara Ahankari Bhakta Hoya Nitai Pada Pasariya Ahankari Mata Hoya Nitai Pada Pasariya Asatiri Satya Kori Mani Asatiri Satya Kori Mani Nitaye Karuna Habe Braja Radha Krishna Pade Nitaye Karuna Habe Braja Radha Krishna Pade Daro Nitai Charana Dukhani Daro Nitai Charana Dukhani Nitaye Charana Satya Tanhara Sevaka Nitya Nitaye Charana Satya Tanhara Sevaka Nitya Nitai Pada Sada Koro Yasha Nitai Pada Sada Koro Yasha Narottama Boro Duke Nitai More Koro Suke Narottama Boro Duke Nitai Koro Boro Suke Rakaranga Charanera Pasha Rakaranga Charanera Pasha Nitai Pada Kamala Koti Chandra Sushitala Nitai Pada Kamala Koti Chandra Sushitala Jechaya Jagata Judaya Jechaya Jagata Judaya Heno Nitai Vine Bhai Radha Krishna Paitena. Começando de novo. Heno Nitai Vine Bhai Radha Krishna Paitena. Vida Kori Dharo Nitai Pai Vida Kori Nitai Pai Daya Nityananda Rai Daya Nityananda Rai
Nityananda Rai, Jaya Nityananda Rai, Jaya Nityananda Rai, Jaya Nityananda Rai, Nityananda Rai, Jaya Nityananda Rai. Jai Nitai, Jai Goranga Mahaprabhu, Jai Radhesham, Jai Gora Bhaktavinda. Então agora nós vamos cantar. A gente podia cantar o hino do Hridaya Mandira, né? Mama Mandire Rahanishidi. Aí a Lalita nunca mais vai deixar de assistir o Hridaya Mandira. Essa canção tem essa característica. Você quer arriscar? Então. Lalita está arriscando. Todos vocês são testemunhas. Ela vai cantar com a gente Mama Mana Mandire. E depois ela nunca mais vai conseguir largar o Hridaya Mandira. Cadê aqui? Como é que se localiza? 79? Mama Mana Mandira. Mama Mana Mandire. 79. A gente diz que essa canção é o hino do nosso projeto. O nosso projeto chama-se Hridaya Mandira. Hridaya quer dizer coração. E aqui, mana também pode ser traduzido como coração. Mana em sânscrito pode ser traduzido como coração ou mente, dependendo do contexto. E é tanto que na tradução você vê assim: ó Krishna, por favor, mora sempre no templo da minha mente ou do meu coração. Acompanha? Você acompanhou? Não. É que você tem a tradução no final da canção, né? Aí está dizendo: ó meu querido Krishna, por favor, mora para sempre no templo da minha mente e do meu coração. Né? Porque quando você está no caminho espiritual, a mente se encontra com o coração, eles se dão um abraço bem apertado e eles continuam juntos no caminho. Não é assim? Então por isso que essa canção é o hino do nosso projeto, do projeto de vocês, porque Hridaya Mandira é o templo do seu coração, né? E a gente canta sem carta, porque eu não sei fazer o ritmo necessário. Mama Mana Mandire Tahanishidini Krishna Murari Shri Krishna Murari Mama Mana Mandire Tahanishidini Krishna Murari Shri Krishna Murari Bhakti Priti Malachandan Bhakti Priti Malachandan Tumi Niyo He Niyo Chitanandan Tumi Niyo He Niyo Chitanandan Mama Mana Mandire Tahanishidini Krishna Murari Shri Krishna Murari Mama Mana Mandire Tahanishidini Krishna Murari Shri Krishna Murari Jivana Marana Toba Puja Nivedana Jivana Marana Toba Puja Nivedana. De novo. Jivana Marana Toba Puja Nivedana Sundara He Manahari Sundara He Manahari Mama Mana Mandire Tahanishidini Krishna Murari
Shri Krishna Murari Mama Mana Mandire Tahani Shidine Krishna Murari Shri Krishna Murari Bandhana Gane Tabo Bajuk Jivan Bandhana Gane Toba Bajuk Jivan Krishna Murari Shri Krishna Murari Krishna Murari Shri Krishna Murari Yeshonanda Kumar Nanda Kumar Yeshonanda Kumar Nanda Kumar Habe Prema Padipe Aratitoma Habe Prema Padipe Aratitoma Nayana Jamuna Jariyaniba Nayana Jamuna Jariyaniba Tomara vida hai giridhari Tomara vida hai giridhari Mama mana mandire Tahani shidine Krishna Murari Shri Krishna Murari Mama Mana Mandire Tahani Shidine Krishna Murari Shri Krishna Murari Yeshonanda Kumar Nanda Kumar Yeshonanda Kumar Nanda Kumar Habe Prema Pradvipi Aratitoma Habe Prema Pradvipi Aratitoma Nayana Jamuna Jariyaniba Nayana Jamuna Jariyaniba Tomara vida hai giridhari Tomara vida hai giridhari Mama mana mandire Tahani shidine Krishna Murari Shri Krishna Murari Krishna Murari Shri Krishna Murari Jaya Nanda Kumar Jaya Nanda Kumar Nanda Kumar Jaya Nanda Kumar Jaya Nanda Kumar Jaya Nanda Kumar Nanda Kumar Jaya Nanda Kumar Jaya Nanda Kishore Jaya Nanda Kishore Nanda Kishore Jaya Nanda Kishore Jaya Nanda Kishore Jaya Nanda Kishore Nanda Kishore Jaya Nanda Kishore Jaya Krishna 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 Kishore Krishna Kishore Jaya Krishna Kishore. Agora uma para cima tirade para fechar com chave de ouro. Tem alguma? Radhe Jaya Jaya. Essa que você gosta? Eu gosto. 9 entre 10 pessoas que ouvem essa canção gosta e uma que faltou é surda. Então tá tudo resolvido.
Brincadeira, não devo ficar fazendo brincadeira com as pessoas que têm necessidades especiais. Né? O que você acha? Não deve. Não deve, né? Quer cantar, Didi? Quer cantar, Didi? Tique? Radhe Jaya Jaya Madhava Daite Kulataruni Mandala Mahite Radhe Jaya Madhava Daite Dhararati Pradhana Veshe Hari Nishkuta Vrinda Vipideshe Jaya Jaya Madhava Daite Vishabhanu Dadhi Navasashi Lekhe Lalita Shaki Gunaramita Vishake Jaya Jaya Madhava Daite Kulataruni Mandala Mahite Kuru Mai Katna Bhaite Kanaka Sanatana Vanita Charite Radhe Jaya Jaya Madhava Daite Kulataruni Mandala Mahite Radhe Jaya Jaya Madhava Daite Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe, Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe, Radhe Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Radhe, Radhe Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Jaya Sachinandan Jaya Gaura Hari, Sachinandan Jaya Gaura Hari, Jaya Sachinandan Jaya Gaura Hari, Sachinandan Jaya Gaura Hari, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Nitai Go Premanandi, Patita Pavana Shila Prabhupada Ki Jai, Patita Pavana Shila Gurudev Ki Jai, Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai. Fazer uns prananzinhos. Tem aqueles que você também gosta, né? É nesse livro aqui, ó. Gurave Gora. Esse acho que não tem. Esse tem só na nova edição. Que é assim: Gurave Gora Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Mas é mole de aprender, né? Olha só, é Gurave Gora Chandraya. Gaura Chandra, como Goranga Mahaprabhu. Gaura Chandra, que ele é como ele nasce, ele aparece na Bengala como a lua cheia, assim. Muito lindo, né? Então ele chama-se Gaura Chandra. Então, Gurave Gaura Chandraya, Gurave Gaura Chandraya, Radhikaya Tadalaye. Radhikaya Tadalaye. Tadalaye. Krishnaya Krishna Bhaktaya. Krishnaya Krishna Bhaktaya. Krishna Bhaktaya. Tad Bhaktaya Namo Namaha. Tad Bhaktaya Namo Namaha. Tad Bhaktaya Namo Namaha. Que esse pranam ele engloba todos eles, né? Gurave Gaura Chandraya. Primeiro, Gurave todos os gurus. Gaura Chandraya Mahaprabhu. E também Nityananda Prabhu. Porque Nityananda nunca deixa Mahaprabhu sozinho e Mahaprabhu não deixa Nityananda sozinho. Então, Gurave Gaura Chandraya, Radhikaya Tadalaye. E também Shrimati Radhika e todas as suas sakis e manjaris, né? Todo o seu séquito eterno, né? Radhikaya Tadalaye. Krishnaya Krishna Bhaktaya. Krishna e os devotos de Krishna. Krishna Bhaktaya. Ele está reverenciando todo mundo, né? Tad Bhaktaya Namo Namaha. E também aos devotos dos devotos de Krishna. Porque Krishna tem aquele verso famoso que ele fala: aquele que diz que é meu devoto não é meu devoto, mas aquele que diz que é devoto do meu devoto, este é meu devoto. Porque Krishna ele fica feliz quando um devoto serve a outro devoto. Então, se você serve a Govinda Nandini com amor e afeição, então Krishna, uma devotinha muito legal, essa devotinha está servindo a outra, traz um presente, faz um carinho, né? Acho que ela ficou animada, ela vai começar a fazer isso com você, hein? Govinda. Já faço. Então Krishna, então Tad Bhaktaya, né? Porque os devotos são Krishna, ele é chamado de Vatsalya, como é que é?
Bhakta Vatsalya, né? Sabe o que significa? Bhakta Vatsalya. Ele é chamado de... é aquele que tem um amor paternal, amor maternal também, né? Pelos seus devotos. Ele está sempre cuidando dos devotos. É só você cantar Hare Krishna que você vê como ele cuida de você, né? E você canta, né? Canto. Então, ele está cuidando de você. Então ele também é Bhakta Vatsalya da Lalita, né? Então ele fica muito feliz quando servem o seu devoto. E ele também serve o seu devoto. Tem vários passatempos bonitos, né? Você se lembra de algum passatempo que Krishna serve a um devoto? Pra mim? Hã? Tem, por exemplo, tem a história quando Narada Muni vem visitar Krishna no palácio em Dwarka, sabe? Krishna tem uma parte dos passatempos dele que ele se torna o rei, ele se torna Dwarkadish, super rei, tem apenas 16.108 rainhas. E ele tem 16.108 palácios e ele convive com elas, se relaciona com elas ao mesmo tempo, mas fazendo coisas diferentes em cada palácio. E aí Narada Muni sempre vem visitá-lo, né? Narada Muni não deixa de ter o darshan de Krishna. Ele está sempre viajando, cantando sobre Krishna, viajando pelos planetas todos com a vinda dele, né? Tem até aquela canção, né? Narada Muni Bhajaya Vina Radhikaramana Namire. Essa canção descreve assim como que ele, Narada Muni, ele conseguiu essa bênção, ele tem um corpo transcendental e com o corpo transcendental ele viaja por todos os planetas, tanto do plano físico quanto do plano metafísico. E ele está sempre tocando a sua vina e está cantando Radhikaramana Namire. Ele está cantando os nomes de Shrimati Radhika. Ele é bom nisso, cantar os nomes de Radha. Então ele vem visitar Krishna. Ele é muito apegado a Krishna, como todo devoto é muito apegado a Krishna. Então quando ele vem visitar Krishna, Krishna correndo anuncia para as rainhas, todas as rainhas se juntam e eles vão fazer o quê? Vão lavar os pezinhos de Narada Muni, vão oferecer prachada para Narada Muni, botar uma guirlandinha fresquinha em Narada Muni, porque Narada Muni é um grande devoto. Então o próprio Krishna, ele faz isso com seus devotos, né? Então é muito especial. A gente tem outros pranams para cantar, né? Nós cantamos Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya, você conhece? Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. E nós também sempre falamos o pranam na página 189, né, desse azul. A gente faz o pranam de Tulasi Devi, que ela está dando darshan aqui, o pessoal na tela não está vendo, mas ela está aqui. Eu vou mostrar para vocês, aqui está a minha mão, ela está para cá, assim, a minha mão. E ela está muito linda, a Tulasi Devi. Ela está liberando umas manjares bem fofinhas. E volta e meia tem que virar, porque olha como é que ficou, tá vendo? Ela agora ficou com as folhinhas voltadas lá para a janela, né? É. Então a gente canta esse pranam para Tulasi Devi, Vrinda Devi, porque ela é uma habitante eterna de Vrindavan, né? E ela pode nos dar Krishna Prema. Ela é muito boazinha. Por isso que a gente vai cantar o versinho 8, né? Vamos lá? Como é que começa? Então vamos lá. Bhaktya, acho que dá para usar o prato, né? Bhaktya Vihina Yaparada Lakshay Kshitas Chakamaritarangamadye Kripa Mahitvam Charanam Prapana Vinde Namaste Charanaravidam Vinde Namaste Charanaravidam Vinde Namaste Charanaravidam Vinde Namaste Charanaravidam Vinde Namaste
Namastê ou namastê mesmo? Namastê, namastê. Pode ir? É o segundo versinho, tá lá? Lalita, tá vendo? O segundo versinho da página. Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karunabharadram Tato Mamanyasti Gati Nakapi Jai Shri Radhe Shyam. Significado, você sabe o significado, né? Vajami Radham, Govinandini, significado. Eu adoro o Radha. É, Tem olhos de lótus. Aravinda Netram. Aravinda, lótus, e Netram, olhos, né? Depois, Smarami Radha. Eu me lembro de Radha. eu me lembro. Madhura Smitasyam, que tem um doce sorriso. Madhura Smitasyam. Madhura é doce, né? E Smitasya é sorriso. Então o sorriso dela é hiper, duper, ultra doce. Madame Radha. Eu falo sobre Radha. Eu falo sobre Radha. Karuna Barata, que se derrete de compaixão. Olha, o coração dela está sempre derretido de compaixão. Já imaginou? Coração derretido de compaixão. Shrimati Radhika. Shrimati Radhikarani, né? Às vezes os devotos falam assim, né? Shri Radha Thakurani. Né? Mahabhava Swarupa Radha Thakurani Sarva Gunakani Krishna Kanta Shiromani. Você lembra desse versinho? Eu mandei para você, não foi? Mahabhava Swarupa. Esse versinho descreve algumas características de Shrimati Radhika. Então tem um corpo que é puro amor. Isso. Mahabharata é o amor mais puro. Ela é a personificação, você pode dizer também, né? Ela inteira, ela é o amor puro por Krishna, né? Você pega, eu gosto do sentido literal, assim, de imaginar que ela é da pontinha dos pés, da pontinha do cabelo. Amor puro. Transcendental. Então, Mahabhava Swarupa. E depois, Shri Radha Thakurani. Você lembra? Thakurani. Senhora, né? Ela é a Senhora, é a nossa objeto de adoração, a nossa deidade adorável, a nossa principal deidade adorável, né? Thakurani, né? Como aqui nós temos Shri Radha Thakurani do lado de Shri Shyama Sundar, Shyama, né? Shri Radha Thakurani. Depois Sarva Gunakani. Lembra? Sarva quer dizer todas, ou todos, e Guna, qualidades. E Kani, ela é a mina de todas as qualidades. Todas as qualidades que você pode imaginar. E também todas as qualidades que você não pode imaginar. Né? É assim um transbordar de qualidades divinas. Então essa é Shrimati Radhika. E depois Krishna Kanta Shiromani. Krishna Kanta é de... Também tem a ver com o pescoço? Não, Colar? não. Isso- o pescoço é Kanta. Kanta. Então você usa Kanti Mala, né? T-H-I, né? Ou Krishna canta. Agora Kanta quer dizer que ela é a amada de Krishna, a queridinha de Krishna. Kanta. Ele é Kanta e ela é Kanta. Ele é Radha Kanta e ela é Krishna Kanta. O último A é alongado para as meninas. Vai ficar mais bonito, né? Krishna Kanta. Krishna Kanta Shiromani. E ela é a joia suprema. Shiro é cabeça e Mani é a joia que você carrega na cabeça, que é a joia principal. Que ela está sempre na mente de Krishna. Né? Uma vez, você conhece a história, Pundarikasha? Srila Siddhara Maharaj chegou para os discípulos assim, Srila Siddhara Maharaj, um mestre muito querido da nossa linha, né? Ele chegou assim: o que vocês podem oferecer a Krishna que Krishna não tem? Porque está sempre falando de devoção, aí você oferecer os alimentos, incenso. Aí os discípulos começaram a falar a resposta: a minha vida, alimentos, Lakshmi. Sabe o que ele respondeu?
Ele esgotou, todo mundo, muitos discípulos no salão do templo. Mas aí ele fala assim, ninguém sabe responder? Aí ele falou assim, a sua mente, porque Srimati Radhika roubou a mente de Krishna. Então se você não oferecer a sua mente a Krishna... Entendeu? Não. A mente. Srimati Radhika, ela rouba Krishna inteiro, começando pela mente. Ele não consegue parar de pensar nela. Só uma pessoa, quando a gente se apaixona muito. É assim, quando o apaixonamento, não é assim? Você fica só pensando naquela pessoa. Isso significa roubar a mente. Roubar a mente, roubar o coração. Roubar o coração. Fulana roubou meu coração, Ciclano roubou meu coração, roubou minha mente. Você dia e noite, 2 dias, acorda pensando na pessoa, passa o dia pensando na pessoa, dorme, sonha com a pessoa. Então você já não tem, ela roubou a sua mente. Ela pega a mente de Krishna e coloca assim num cantinho do chole dela e vai para Javat, vai para a casinha dela. O nome Hari de Krishna, que Krishna é chamado conhecido como Hari, significa ladrão. Ele é o maior dos ladrões. E ela se chama Hara. Ela também, ela é boa nisso também, né? De roubar. Krishna rouba até o nosso karma negativo, as coisas inauspiciosas, ele tira da gente, né? Além da mente, do coração. E tira tudo, ele é bom nisso. Então tudo passa a ser dele, né? Quando a gente conhece Krishna, irada, rouba a mente e o coração e tudo de Krishna. Então ela ainda é... Ela é superior a ele. Ela é imensamente, infinitamente superior a Krishna, né? Então, a gente está no dia de hoje, que é quinta-feira, a gente tem lido e passeado, vamos dizer assim, pelas páginas de um texto sagrado muito importante na tradição Gaudiya Vaishnava. É que você tem os Vaishnavas e os Gaudiya Vaishnavas, né? Os Gaudiya Vaishnavas são aqueles que seguem os ensinamentos e os humores de Shri Chaitanya Mahaprabhu, né? Eles são Gaudiya Vaishnavas. Então esse texto chama-se Jaiva Dharma, que está sem a capinha dele, é uma nova edição, é a última edição, muito linda, né? E Jaiva Dharma, então Jaiva Dharma ainda está na introdução ao livro, que é escrita pelo mestre do Gurudeva, que se chama Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, e que é o mestre sannyasi de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né? Ele conviveu, desde jovem, ele conviveu com Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada, quando era casado, ele o hospedou inúmeras vezes, né? Então eles sempre fizeram seva, né, serviço devocional, eles sempre fizeram seva juntos. Só que um dia a Prabhupada foi para o Ocidente e Srila Bhaktivedanta Kesha Maharaj ficou no Oriente. Mas eles sempre estiveram juntos e sempre estarão juntos. Então, na introdução, esse grande Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Kesha Maharaj, ele fala de temas muito importantes para a gente poder depois aproveitar, para a gente poder mergulhar no conhecimento que é compartilhado ao longo de todo o texto. São 40 capítulos e cada capítulo vai apresentar um Babaji Mahashaya. Eles moram todos num lugar muito especial e eles todos são Babaji Mahashaya, são todos Babaji, é uma expressão que você usa para grandes santos, né? E ainda é no diminutivo, né? Quando você fala Ji, é diminutivo, né? Govinda Nandini Ji, Lalita Ji. Ji eu também já ouvi uma tradução que é um tratamento amoroso e respeitoso simultaneamente. Tanto é respeitoso como é amoroso. Sim, sim. Govinda Ji, né? Perfeito. Então, cada capítulo vai
apresentar, o autor, Srila Bhaktivinoda Thakur, vai apresentar um Babaji. E esse Babaji vai estar respondendo a perguntas de alguém que se coloca na posição de discípulo, ou de alguém que não se coloca na posição de discípulo, na verdade está vindo ali para desafiar o Babaji filosoficamente. Então, cada capítulo vai ter uma circunstância diferente, né? E assim, o texto é tão bem costurado que no final o autor, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele injeta nesses 40 capítulos todo, assim, ele injeta a essência de todos os Vedas, Puranas, Upanishads, de todos os textos sagrados. Oh, Maharaj, peraí, só um minutinho. Jai Maharaj, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. How is it? I'm fine, but you know, I'm in the middle of a live video transmission now, broadcast. Oh, okay. Okay, so we talk later. No problem. Yeah, we'll be around after 1 hour. Maybe not, but another day, no problem. Okay, Maharaj, sorry for that. Okay. Everyone is plugged on your Jaiva Dharma studies. Really? They like it? Yeah, well, it has just come out in Back to Bhakti, right? Right, yeah, I just started. So do it every day? I'm doing every day now, yeah. Wow. It's great. Amazing, Maharaj, that's lovely. So we have devotees are sending you Dandavat Pranams. Everyone is missing you very much here, okay? Where are you now? I'm in Recife, in Pernambuco. Oh, but you're casting all over Brazil. Yeah. Okay, send my Dandavat Pranams to all the devotees. Okay, Maharaj. What's your top? It's by the way, it's Jaiva Dharma as well. Okay. We have one day. We have 1 day of Jaiva Dharma, 1 day for Gita, 1 day for Brihad Bhagavatamrita, 1 day for Manashiksha, and 1 day for Archana Deepika. Wow, that's amazing. It's like a virtual mandir. Amazing. How many people you got coming on? Well, it's an average of 15, I guess. Wow, that's fantastic. Yeah, that's lovely, actually. Okay, so we'll talk another time. Okay, maybe another time you can come in and I translate for you. What about that? Okay, let's see. Yeah, I'll let you know the exact time, okay? Okay, great. Thank you so much, Maharaj. Dandavat Pranams. Olha, tivemos darshan aqui de Sripad Bhaktivedanta Ashram Maharaj. Que joy! Então vocês sabem que saiu no Back to Bhakti, é um site, né, da nossa Sangha, da nossa comunidade Vaishnava, que divulga o que os devotos estão fazendo no mundo inteiro. Olha só, tá animadíssimo aqui hoje. É porque o Radhe Shyam. Então esse Maharaj, ele é muito querido nosso, porque ele lá por 1999 ele começou a viajar e pregar pelo Brasil, e muitos de nós estamos hoje em dia praticando consciência de Krishna por causa da pregação dele, né? Então a gente tem muito amor por ele e sente muita falta, que ele tem estado muito ocupado em outros cantos do mundo, África e Europa. A gente estava onde mesmo? Na introdução. Aham. Sim, a gente estava falando também sobre, assim, mais ou menos a estrutura dos capítulos. Se lembra, Lalita? O que você se lembra? Capítulos. O que você se lembra, assim, que a gente estava falando sobre os capítulos? Que em cada capítulo ia aparecer perguntas de devotos ou ia haver um desafio de alguém que não era devoto, desafiar filosoficamente. Uhum. E aí as pessoas que recebem esses visitantes, elas vivem numa comunidade, e cada uma delas tem o que a gente chama de Bhajana Kutira. Bhajana é onde você canta o santo nome, onde você lê, reflete, medita em Krishna, em Radha. Então isso é Bhajana. E Kutira é o lugar onde você faz isso. Então eles ficavam cada um no seu Bhajana Kutira, assim, num lugar, como eu falei para vocês antes também, chamado Godruma Dvipa. Dvipa quer dizer ilha. E Godruma
é um lugar na Terra onde Chaitanya Mahaprabhu apareceu, que representa o processo de Bhakti, que é cantar. Não é, Pundarika? É cantar, Kirtan, né? Kirtana. Então, confirmado. Então, neste lugar, se você vai para esse lugar em Navadvip, que é um conjunto de 9 Nava ilhas. Se você vai para esse lugar, em cada uma das ilhas, você vai ter, vamos dizer assim, um aditivo, um plus, para você fazer um dos processos de Bhakti, né? Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, né? Depois Dasyam, como é que é? Achanam, Vandanam Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. Então são 9 processos, né? Então o primeiro é Shravanam, o segundo é Kirtanam, que é o processo que fica em evidência no lugar onde esses Babadis estão. Olha que simpático. Então, como esse Kirtan está em evidência no lugar onde os Babadis estão, isso favorece que eles fiquem o tempo todo fazendo Harikatha, falando de Krishna, de Radha, de Mahaprabhu, da filosofia e contando os passatempos, né, falando dos passatempos. Então é muito simpático, né, o lugar. Vale a pena visitar. Você vai iniciar nesse período? Então, Govinda Nandini Diri vai, Lalita também você é convidada de honra para conhecer os lugares, chama-se Lila Sthal, né? Gora Lila Sthal, os lugares sagrados onde Mahaprabhu pessoalmente pisou com os pezinhos dele e onde realizou seus doces passatempos. Muito lindo. Vale a pena. Você chega num lugar onde ele nasceu do ventre de Shatidevi. É fantástico. É imperdível. Mas então a gente estava falando sobre um pouquinho da estrutura desse texto que foi escrito em 1896. Já guardei a data, que para mim é uma data muito importante. O quê? Porque o meu Gurudeva nasceu em 1896. Né? Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada nasceu exatamente em 1896. E neste ano, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele fez várias coisas importantes para a missão Gaudiya Vaishnava no planeta. Uma delas foi disponibilizar o Jaivadama em Bengali, em Bangla. E a outra, ele mandou um livrinho assim, muito simpático em inglês, chamado Sri Chaitanya, His Life and Precepts. Ele mandou para uma universidade no Canadá. Então, no mesmo ano que Prabhupada nasceu, né, esse livro foi por navio, chegou a esta universidade, que continua lá, e se você quiser ver, está o livro que o próprio Bhaktivinoda Thakur mandou naquela época. Muito, muito interessante, né? Muito auspicioso. Então, quando o Srila Bhaktivinoda Thakur, ou seja, em 1896, ele já tinha chegado ao que alguns gostam de dizer, até o próprio autor da introdução fala que ele tinha chegado à sua maturidade literária. Deixa eu ver se ele está falando aqui. Deixa eu confirmar aqui. Acho que agora não vou encontrar assim. Mas isso tem um significado muito importante, porque, por um lado, Srila Bhaktivinoda Thakur, você falar que ele chegou à maturidade, por um lado é curioso, porque Srila Bhaktivinoda Thakur, ele é Nityasiddha Parikara de Srimati Radhika, né? Ele é Kamala Manjari, né? Ele é uma gopizinha muito linda. Ele, em Krishna Lila, no mundo espiritual, ele é uma manjari, assim como você tem aquelas manjaris aqui, você vê aquelas gopizinhas do lado de Radha Krishna aqui. Então ele é assim uma manjari, sim, de uma beleza estonteante. Lalita é uma Saki, mas ela também está nesse grupinho de gopis, né? O nome genérico são as gopis de Radha Krishna, né? Então
esse Srila Bhaktivinoda Thakur, ele sempre foi Nityasiddha, né? Nityasiddha, ele sempre foi eternamente perfeito. Ele nunca, assim, a gente até usa essa forma, essa frase assim, ele sempre foi, porque na nossa mente a gente não tem como conceber a eternidade, né? Então, em geral, quando a gente está falando desses grandes santos, e especialmente dele, que é eternamente quem ele é realmente, né? Kamala Manjari, mesmo quando ele aparece nesse mundo, ele é como se ele se desdobrasse, fizesse um desdobramento transcendental e aparecesse numa segunda forma para servir a Mahaprabhu. Né? Então, isso é um assunto muito esotérico, né? Mas, então é curioso, o meu raciocínio é esse, que é muito curioso que ele, sendo quem ele é, né? E ele sendo aquele que está sempre além da influência do tempo e do espaço, que ele, segundo fala aqui o autor do prefácio, ele está na maturidade literária dele, né? Quando ele escreve esse livro, Jaiva Dharma. Né? Então, por um lado, é curioso. E, por outro lado, essa explicação, essa situação, tem a ver com o fato de que quando ele e quando outros desses grandes companheiros eternos e companheiras eternas de Radha Krishna aparecem, né? Quando eles aparecem, eles vivem o que a gente chama de Naravat Lila. Eles estão sempre em Krishna Lila e Gora Lila. Entende? Krishna Lila e Gora Lila? Krishna Lila são os passatempos de Krishna. E Gora Lila são os passatempos de Mahaprabhu. Mahaprabhu, você sabe. Mahaprabhu. Cadê a foto de Mahaprabhu? Mahaprabhu está aqui no altar, do lado de Radha Krishna. Mahaprabhu está do lado de Krishna, aqui, numa forma menorzinha. Né? Então, Mahaprabhu, ele é Radha Krishna, né? Ele é, como se diz, ele é a forma combinada de Radha Krishna. São dois corações em um corpo. Seria, não é assim que se fala? Dois corações em um corpo. Isso é Mahaprabhu. Ek Prana Dodehi. Radha Krishna Ek Prana Dodehi. Ek Prana seria uma só vida, um só coração. Uma só alma, né? Uma pessoa só. Uma pessoa só. Então, dois corpos. E aí, Radha Krishna, quando eles aparecem juntinhos, mais juntinhos impossível, eles aparecem como Gauramani, né? Essa palavra Gauramani, ela está ligada diretamente a essa verdade transcendental, ligada a Mahaprabhu. Sim. Peraí. Pode, vai lá. É o nosso anfitrião, ele está tendo... vai ter que fazer uma coisinha rapidinho. Então, ele está vivendo... Ela teve que também fazer a mesma coisa rapidinho, né? Então, isso chama-se Naravat Lila. Eles vivem no mundo fenomenal como se fossem seres humanos comuns, né? Como Srila Prabhupada, ele ficou até os 54 anos, eu acho, você se lembra? Acho que foi até os 54 que ele ficou com a família, e aos 54 ele tomou Vanaprastha. E ele foi para Vrindavan, né? Então, durante os primeiros anos da vida dele, ele não manifestou o que se chama Acharya Lila, né? Ao passo que alguns outros Vaishnavas manifestam Acharya Lila quando são piquirus, né? Como Prahlad Maharaj, com 5 anos de idade, ele estava dando aula para os seus coleguinhas na escola de Amarca e como é que é? Sanda e Amarca, não é? Não me lembro o nome do primeiro. Você estava lendo o Príncipe Destemido? É Sanda e Amarca, os dois professores?
Acho que é Sandayamarka. Então ele já estava na lila dele de Guruji aos 5 anos de idade. Então muitas vezes eles vão também manifestar esta lila de que eles estão adquirindo experiência, né? Como o Srila Bhaktivinoda Thakur, ele manifesta essa lila de que ele está adquirindo experiência. E em resumo, quando ele finalmente compõe o Jaiva Dharma, ele consegue fazer no Jaiva Dharma a mesma coisa que Vyasadeva fez no Srimad Bhagavatam. Forte, né? Da mesma forma que Vyasadeva, pela misericórdia do seu Guruji, Narada Muni, apresentou no Bhagavatam a essência de todo conhecimento e o Summum Bonum, né? Radha Krishna, Gauranga Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur vai fazer a mesma coisa no Jaiva Dharma. Então, assim, é um texto indispensável para todos aqueles que querem avançar em consciência de Krishna. Então, estou dando uma olhadinha aqui na introdução para ver onde a gente parou. Porque, não sei se você estava aqui quando a gente estava analisando o verso que é a inspiração de Srila Bhaktivinoda Thakur para escrever toda a obra. Não? Alguém que está aí, o pessoal que está assistindo se lembra qual é o verso que Srila Bhaktivinoda Thakur, no qual Srila Bhaktivinoda Thakur se inspira para compor essa literatura sem precedentes? Silêncio, silêncio. Você já voltou para Pundarikaksha de... Não, ele não voltou ainda. Mas enfim, é aquele verso muito importante do Shri Chaitanya Charitamrita, em que Mahaprabhu fala assim: Divera Swarupa Roy, acho que vê na página 18 em Algarismo Romano, vê se está na mesma página para você. Tá? Então esse verso, Divera Swarupa Roy, Krishnera Nityadas, Krishnera Tatasta Shakti, Bheda Prakash. Então esse versinho, né, tão singelo, ele é a fonte de inspiração para o Thakura Bhaktivinoda escrever esses 40 capítulos de puro néctar sobre o caminho de Bhakti, né? Todos os aspectos do caminho de Bhakti. E até o último encontro, o nosso Param Gurudeva, Srila Bhakti Pragna Keshava Goswami Maharaj, ele estava falando sobre a Diva Tattva, né? Que é um dos aspectos, um dos tátuas deste verso, com certeza, né? Porque a primeira linha fala de Divera Swarupa Roy, que a posição constitucional, a natureza intrínseca, né, da diva é Krishnera Nityadas, ser servo eterno de Krishna, né? Então isso é Diva Tattva. Eu estava aqui nesse dia assim. Uhum. E a gente foi até a página seguinte, a 20, e a gente começou a falar sobre... Os níveis de consciência. Exatamente. A gente falou sobre os níveis de consciência. E aí depois, o que Srila Bhakti Pragna Keshava Maharaj vai trazer à tona agora, ele vai trazer à tona o que também está embutido no verso, né? Que é a palavra Dharma. Aí ele fala o seguinte, se você quiser acompanhar, está na página 23. Ele fala assim:
que segundo a filosofia ariana, né, a filosofia ariana seria a filosofia védica, né? Segundo a filosofia ariana, a palavra Dharma é extremamente completa. A palavra Dharma. Só vou repetir aqui para Lalita. Você já voltou para um Drikakshanji, Haribol? Só as árvores ecoaram em resposta, que nem aquela história de Vyasadeva. Então a gente estava falando que primeiro o autor da introdução, explicando o conteúdo do livro, ele fala sobre a diva, sobre nós, diva, a alma, né? Ele fala sobre a característica intrínseca da alma. Aí tem aquele verso dos textos dos Vedas, que eu realmente não me lembro do sânscrito, mas que diz que se você analisar a existência como um todo, e se você comparar a existência como um todo a uma árvore, Radhe Radhe, se você comparar a existência como um todo a uma árvore, Krishna é a raiz da árvore, né? Porque sem a raiz a árvore não se sustenta, a árvore não sobrevive. O mantenedor da árvore é a raiz, né? Então Krishna é o mantenedor de toda a existência. Ele diz: Aham sarvasya prabhava mata sarvam prabhatate. Ele está dizendo que ele mesmo diz. Um pouco mais à frente, no caso na Gita, né, ele fala que ele é a fonte de todos os mundos materiais e espirituais, de todos os seres vivos, de tudo que você vê, de tudo que você consegue ver e que você não consegue ver. Ele que é a fonte de tudo isso, né? Então, né, nessa analogia da árvore, Krishna é a raiz, e aí o resto da árvore vai englobar os universos, né? O mundo material, o mundo espiritual, né? E também vai englobar nos galhos dessa árvore, vai englobar as folhinhazinhas que somos nós, as divas, né? Então essa analogia prossegue explicando que quando você quer manter uma árvore, você tem que regar a raiz, né? Você vai botar a aguinha na raiz. Então isso é Bhakti. E isso que está nesse verso, de Vera Sarupa Roy, Krishnera Nityadas, né? Que a constituição de cada um de nós enquanto alma pura, é de regar essa raiz que é Krishna através do nosso amor e devoção. Esse é o nosso Dharma. Esse é Nitya Dharma, né? Então aqui Srila Paramgurudeva, ele vai explicar várias coisas interessantes sobre essa palavrinha, 2 sílabas, né? Dharma. Mas é uma palavra muito importante na tradição Gaudiya Vaishnava, na tradição védica. Ele diz assim, que na filosofia védica, segundo a filosofia védica, a palavra Dharma é extremamente ampla, ela abrange muitos aspectos, né? Ela é completíssima. Em um único aspecto do significado desta palavra, ela abrange o conceito filosófico ocidental de racionalidade. Então, o único aspecto dela, ela já abrange o conceito filosófico ocidental de racionalidade. E se estende muito além disso para incluir a propensão a se adorar a Deus, a propensão à adoração a Deus. Em geral, a filosofia ocidental não aborda muito esse tema, né? Ou não aborda com toda a propriedade ou com todo o detalhamento da filosofia védica. Acompanha? Então você tem o racionalismo e depois você tem a fé, né? A fé, não sei se foi ontem, a gente estava estudando sobre a fé ontem, Pundarikaksha? Não, a gente estava estudando sobre o fenômeno da fé, né? Que é um fenômeno científico. A fé é parte intrínseca, é parte integrante da nossa existência enquanto alma, né? O que faz a gente se levantar todo dia, né?
Você compra uma passagem pela internet, aí depois de um mês, você compra um mês antes para ficar mais barato, depois de um mês você vai para o aeroporto tranquila, não vai? Porque você comprou pela internet, mas você não viu o avião, né? Você não fez o check-in. Mas você tem aquela crença de que aquela empresa que está anunciando na internet existe, e que o avião existe, e que o voo vai te levar para o lugar que também existe, que você existe, né? Então isso é um conceito assim, pé no chão de fé, né? As doenças de caráter psicológico, psiquiátrico, a maioria delas, se você estudar Jung, você vai ver que a maioria das doenças de caráter psiquiátrico, psicológico, são doenças em que aquela determinada pessoa, ela não está conseguindo movimentar a sua fé para o seu próprio bem, né? Então esse é um conceito de fé, assim, que todo ser humano, todos os seres vivos têm, que alguns vão também chamar de entre os animais vai ser um instinto, né? Um instinto animal, um instinto de proteção, também tem a ver com esse conceito, né? Então, aí ele fala assim, que Dharma, se eu estiver falando alguma coisa e você não está acompanhando, por favor, pode interromper. Eu li uma coisa recente sobre fé, Sim. dizendo que geneticamente algumas pessoas estão preparadas para essa transcendência, Sim. ter experiências transcendentais, e por isso a crença, Não a é? fé, e Uhum. outras não. Outras não estão geneticamente preparadas? Elas não estão geneticamente preparadas, e aí é como se fosse um gene defeituoso. Aí quando elas não estão preparadas, o gene está defeituoso? É considerado que a pessoa que não... então ela não tem como acreditar que Deus, ela não tem como acreditar na transcendência, na alma, porque, na verdade, ela tem uma limitação biológica. Eu fiz uma coisa recente. É biológica isso. mesmo, né? Biológica. Interessante, né? E algumas pessoas extremamente racionais, céticas. Eu convivo com vários. Sim, sim. Mas você está falando de um texto, né? Não, uma pesquisa genética que uma pesquisa. De pessoas que elas não têm facilidade para entender a fé, para entender Deus. Elas têm dificuldade. Elas só conseguem permear o plano da racionalidade. No máximo elas chegam até a racionalidade, né? Mas essa informação que você viu, eles explicam o que poderia ser a causa de umas geneticamente estarem favorecidas pela fé, vamos dizer assim, e outras geneticamente não estarem favorecidas? Eles não falam, né? Uhum. Bem, mas aí assim, o que o nosso Guruji está falando aqui, ele vai continuar falando sobre esse tema, né? Ele fala que Dharma é a verdadeira característica identificadora da natureza humana. E os seres vivos, isso é um dado inclusive talvez para essas pessoas, né? Os seres vivos que estão privados do Dharma são designados como animais. Dharma, lembrando que Dharma aqui, o significado seria a capacidade de entender que seu dever, assim, uma das suas atividades, assim, seria servir a Deus, né? Servir a Deus. Desenvolver a vida espiritual. E também seria, Dharma também seria você, algum momento do seu caminho, né, existencial, você tomar conhecimento da sua própria identidade espiritual, né? Você tomar conhecimento que, em geral, vai ser o quê? Novamente vai ser uma injeção racional, que alguém vai falar para você, não, o seu corpo é temporário, mas você é uma centelha espiritual que vive no coração. Isso é só conhecimento. Isso é teoria, né? Seu corpo é temporário. Se eu estou falando para você assim, escrevo num quadro, seu corpo é temporário, mas você é uma centelha espiritual que vive na área do coração, no chakra cardíaco, e é essa centelha espiritual que é o princípio dinâmico da sua existência. Esse Dharma é a palavra que é o oposto é karma? Não.
São dois conceitos diferentes, né? Mas enfim, claro que o Java Dharma também vai, o Java Dharma, né, que o nome do livro também tem tudo a ver com essa questão da função eterna da alma, né? Tem até um livretinho que a Govinda Nandini recebeu, porque ela na verdade é o primeiro membro. Existe um feminino? Membra? Não, essas coisas em português é o primeiro membro. Português é uma língua meio estranha. É o primeiro membro do Clube do Bhakti Leitor. Govinda Nandini Didi. Mó legal. Então ela recebeu, fazendo propaganda aqui, aproveitando, ela recebeu o Nitya Dharma, a função eterna da alma, que é justamente o nosso Gurudeva dando uma palestra na Índia com um monte de gente sobre a função eterna da alma, Nitya Dharma. Ela é a primeira do mundo inteiro. Ela é a primeira do mundo chamado Brasil, né? Porque os livros são em português. Quando a gente fizer o Clube do Bhakti Leitor Internacional, com certeza ela vai ser a primeira de novo. Mas enfim. Mas vamos continuar aqui. Não sei se você acompanha esse raciocínio aqui essa apresentação do nosso Guruji. Ele está falando que o Dharma é a característica, a verdadeira característica identificadora da natureza humana. Ou a gente podia traduzir a verdadeira característica de identidade da natureza humana. E os seres vivos que não têm Dharma, que estão isentos de Dharma, eles são designados como animais. Aí agora ele vai como se diz, ele vai consubstanciar isso, né? Tá boa essa palavra, consubstanciar? Então ele fala assim, ele cita um verso: Ahara nidra bhaya maitunam cha samanyam etat pashubir naranam dharmo hitesham adiko vishesho dharmena hinaha pashubir samanaha. Esse é um verso que eu acredito é do próprio Srimad Bhagavatam, se não me falha a minha memória versífica. E aí ele vai dar o significado. Ele diz que este shloka, ele quer dizer o seguinte, que a propensão natural dos seres vivos, em todas as espécies, animal, vegetal, mineral, é que a propensão natural desses seres vivos é satisfazer os sentidos por meio das atividades de comer, dormir, temer ou defender-se e acasalar-se. Acompanha? Então, comer, dormir, temer, ou às vezes também eles traduzem como defender-se. Como você tem medo, você se defende, né? Defender-se e acasalar-se. Estas 4 propensões são observadas de igual maneira nos seres humanos e em todas as outras espécies de vida. Né? Todos nós, seres vivos, inclusive os humanos, comemos, dormimos, nos defendemos e nos acasalamos. Não há uma segunda opinião a respeito. Ele é bom de ser categórico, né? Aí ele continua: os seres humanos, contudo, can only truly live up to the human status. Eles só podem realmente fazer jus ao status humano quando a disposição a ser religioso brota neles. Que é o nosso é o nosso dilema, né? Nós estamos aqui, nós estamos 3 aqui, e do lado de lá tem mais alguns devotinhos e devotinhas, né? E o nosso dilema, de alguma forma ou de outra, a gente está na armadilha de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. O Govinda Nandini não sabe mais o que fazer dessa armadilha. Ela já está desistindo de sair da armadilha, né? É o dilema do devoto, o dilema do transcendentalista. Uma vez que você se dê conta da realidade transcendental, você pode viver uma série de experiências na vida, mas o seu coração vai estar sempre, né, a sua consciência, seu coração vão estar sempre Radha Krishna, Mahaprabhu, né? Então é disso que ele está falando. Ele fala assim: Dharmo hitesham adiko vishesham. Essas palavras deste verso que ele citou
significam que Dharma é a qualidade especial que distingue os seres humanos dos animais e outras espécies. Esse era um tema que o nosso querido Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami, se você ler os livros dele, ele fala sobre isso incansavelmente. Porque ele, quando vem para o Ocidente, ele quer ter certeza que as pessoas que estão ouvindo as palestras dele entendem a diferença fundamental entre todas as espécies de vida e a raça humana, que é uma semana do trabalho de Deus, né? Pelo menos foi o que o Gilberto Gil que falou, né? Que a raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Então, aí ele fala assim... Posso uma pergunta? Duas. Mas se você é católico, cristão, sei lá, budista, você também tem Dharma? Você também tem Dharma. É isso que ele também... Acho que ele vai falar daqui a pouco sobre isso. E Srila Bhaktivinoda Thakur vai falar. Ele vai falar assim, exatamente sobre essa questão que você levantou agora. Ele, ou seja, usando vamos dizer assim, uma personalidade que aparece num capítulo, ele vai falar como que cada expressão religiosa é uma manifestação de Sanatana Dharma, ou de Vaishnava Dharma, ou Jaiva Dharma. São vários nomes que são sinônimos, na verdade, mas que querem dizer, em última análise, todas as denominações religiosas, elas vão estar de alguma maneira expressando a função eterna da alma. Vai haver diferenças por causa de questões culturais, de questões geopolíticas, né? Então pode haver diferenças, porque, por exemplo, você vai, em geral aqui no Brasil, se você vai a uma igreja, o padre vai estar pregando em português, né? E hoje em dia é muito comum nas igrejas, assim, em vários lugares, eles ficarem cantando canções, né? Eu encontrei Jesus, né? Canções para glorificar em português. Mesmo que para aquela religião, vamos dizer, para um luterano, a transcendência seja uma coisa que não se deve querer, nem pensar, nem buscar. Essa transcendência, como a gente imagina, de outros mundos. De alcançar, de chegar a um outro planeta, um outro mundo, completamente diferente. Como aquele devoto que ia visitar Krishna e ele tinha permissão para sair para os outros planetas. E aí, para uma religião ortodoxa, isso é uma, vamos dizer, para católicos e evangélicos, isso já é tipo um tabu, né? É um tabu, com certeza. É uma impossibilidade, né, até. Pois é, então você falou de algo que ainda tem a ver com essa questão e que também está explicado aqui, porque ele vai explicar que, de acordo com o nível de percepção de cada ser humano, ele vai se sentir naturalmente atraído por uma denominação religiosa. É a percepção dele, né? O questionamento que ele faz e a capacidade que ele tem de aceitar a resposta, né? Aí, então eles falam assim, que chega um momento em que ele vai ter uma percepção da sua fé, da sua transcendência, da sua religiosidade, que é completamente, que pode ser provada cientificamente, né? É como o nosso Prabhupada dizia, acho que a Govinda se lembra dessa frase, uma frase que o Prabhupada falava muito. Ele falava assim, que filosofia sem religião é mera especulação. Você vai ficar filosofando, mas você não tem a religião, você não tem a prática em cima daquela filosofia. Você acompanha isso? Então, filosofia sem religião é mera especulação. É só a sua mente girando em torno de conceitos que maior parte das vezes vão estar errados, porque você está dentro de uma situação de condicionamento, né? Então, assim, os seus conceitos também vão estar sujeitos aos seus condicionamentos. Então, filosofia sem religião é mera especulação. E religião sem filosofia é mero sentimentalismo. Ou fanatismo, sectarismo, né? Então, assim, especialmente os nossos mestres da nossa tradição, eles falam assim, vocês têm que desenvolver um sentimento, né? Porque Krishna, ele é prema sindhu, ele é prema maya.
Krishna, ele é completamente amor transcendental, amor divino. Então, se você não considera a possibilidade e a potencialidade de você desenvolver amor, então uma parte do seu caminho para a transcendência está, e é uma parte, é a parte mais interessante até, a gente pode dizer, né? Porque é a parte da experiência, é a parte do caminho em que você vai ter uma experiência com Krishna, né? Mas a princípio você precisa embasar essa experiência, esse sentimento transcendental, você precisa embasá-lo com conhecimento. Você acompanha? Você tem que saber, mas qual é a diferença? O que é essa alma, né? Que esses devotos de Krishna estão sempre falando que você é alma, né? Mas se você parar para pensar, já pensou isso assim? O devoto fala assim, você vai ouvir uma palestra do devoto e fala assim, você é uma alma espiritual, você é uma alma espiritual. Aí você pode assim, fazendo um raciocínio profundo, você pode até chegar à conclusão de que isso não faz muita diferença para mim. Eu saber que eu sou uma alma espiritual. Tudo bem, eles também dizem, Krishna diz no Bhagavad Gita, que você é alma espiritual, você é eterna, você é imutável, tá, né? Mas isso ainda não faz muita diferença. Você entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Mas aí quando você encontrar, por exemplo, um Guruji como Srila Bhaktivinoda Thakur, ele vai falar para você da sua forma espiritual, da realidade que você vive eternamente no mundo transcendental. Aí ele vai te dar um nome, vai te dar a forma, a roupa, o local, os seus pais, o seu serviço, a sua expressão de amor. Ele vai te revelar tudo isso, que está aqui no seu coração latente e que está sempre aqui adormecido esperando para você. Você lembra o exemplo da árvore? Você vai regar também aqui no seu coraçãozinho essa semente, e aí ele vai aparecer para você e vai te revelar essa sua identidade. Aí agora você já sabe, não, sou alma espiritual, mas eu tenho uma forma espiritual. Assim como o Krishna tem uma forma espiritual, eu tenho uma forma espiritual. Senão, como é que eu vou me relacionar com o Krishna com esse corpo? Narayana Maharaj fazia isso assim oralmente com os discípulos. Como assim? Se o Narayana Maharaj chegava com os discípulos face a face e abria a boca dele e dizia O que eu estou falando agora? qual era a posição dele no Vrindavana. Para o discípulo que estava pronto, sim, com certeza. Porque o discípulo, ele vai praticar um processo e a meta é chegar justamente aí. Porque, veja bem, se você está indo para o mundo espiritual, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma viagem. Não está? Se a prática da consciência de Krishna, se a prática da transcendência está te levando numa viagem, então com certeza você está saindo de uma situação, de uma posição existencial, e você vai fazer um processo, vai passar por um processo no tempo e no espaço para chegar na outra posição. E claro que esse tempo e espaço sagrados, né? O tempo sagrado é eterno e o espaço sagrado é infinito, né? É claro que à medida que você vai chegando àquele ponto em que a Govindana Nandini perguntou a respeito, ele está aqui e agora, né? Por isso que se diz, onde quer que esteja um Vaishnava, mas um Vaishnava puro, esse lugar é Vrindavana. Ele traz, porque onde está Krishna? Ele está dentro do meu coração, ele está ali no altar. Ele está no coração de todo devoto. Está em todos os lugares também. Mas ele assim, na relação, na possibilidade, na potencialidade da troca amorosa, ele está no coração do devoto, né? Então assim, você vê esses Vaishnavas, esses grandes santos viajando pelo mundo, então eles estão levando, Krishna vem junto, tranquilo, Vrindavana, todo mundo transcendental vem junto, o Mahaprabhu, o Sankirtan, toda a história da transcendência vem junto. É como assim, eles conseguem, sabe, quando o astronauta pega entra no foguete, aí eles fazem várias capsulinhas para ele se alimentar, sabe, né? Que ele tem o número de capsulinhas de drajazinhas para ele ir e voltar, né? Então, da mesma forma, esse é Gurudeva, né? Esse é o Vaishnava, esse é o Sadhu. Ele traz, assim, numa cápsula,
todo mundo infinito e todo tempo eterno. Está dentro dessa cápsula que está no coração dele. Né? E isso tudo tem a ver com Dharma, com Nitya Dharma, que é a ocupação dele. Né? Como a gente estava vendo, não sei se você estava aqui no dia, um dos livros que você tem, que é o Diálogos Iluminados, ele fala justamente sobre isso. Acho que eu mostrei para você lembra que eu mostrei para você? Que Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, que é o mestre de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele diz que a função da mente é se preocupar com as obrigações deste mundo. Eu te mostrei isso. Você lembra, não? Que a função da mente, quando você está nesse mundo, esse aspecto da sua existência que é a sua mente, a função dela é se preocupar com o tempo, né? É tempo de dormir, é tempo de acordar, é tempo de trabalhar, é tempo disso, daquilo, né? Esse é Manadharma, é o Dharma da mente, mas ele diz que o Dharma da alma é servir a Krishna, a Radha, a Mahaprabhu com amor e devoção, que é completamente. Aí ele dá o exemplo do coquinho, sabe o exemplo do coco? Eu acho que é um exemplo bem legal, assim. O exemplo do coco, se você pega um coco, sobe lá no coqueiro e tira o coco antes dele estar maduro, quando ele está pequenininho ainda, se você corta aquele coquinho, ele vai estar bem tênue, né? Mas você não vai ver o líquido, você não vai discernir o líquido, a polpa da casca, é tudo uma coisinha só, como um fetinho, né? Mas se você tira o coco na hora certa, aí você vai ter a água do coco, você vai ter a polpa do coco e a casca do coco. E quando o coco fica maduro, aquela polpa interna, eu juro que nunca vi isso, mas isso é a analogia que eles dão, né? A polpa interna, ela se solta facilmente da casca que endurece. Eu nunca vi isso. Mas esse exemplo... É verdade. É verdade? É você que mora em Recife, né? Coco, Recife, Ceará, Pernambuco. Tudo a ver, né? Mas enfim, essa analogia explica que esse Dharma, né, assim, em última análise, ela quer dizer que o Dharma da alma, Nitya Dharma, ele está eternamente presente. Eu posso não estar consciente disso, eu posso não estar olhando para isso, mas ele está sempre presente como meu direito transcendental constitucional, né? E quando eu amadureço no processo, como a Govinandinha acabou de perguntar, quando eu amadureço no processo, que a polpa já se separou, quando a polpa se separa, isso significa na analogia que agora eu estou completamente consciente da minha existência enquanto alma. E eu começo a ter o que a gente chama de spurts, né? Sabe, spurts? Visões momentâneas da minha realidade transcendente. Eu me vejo com a minha forma espiritual, com o meu seva totalmente transcendental em Vrindavan, né? E nesse momento o Gurudeva vem e revela toda essa revela, na verdade, ele revela o que? O seu Dharma, o seu Nitya Dharma, né? Então o que ele está falando aqui. Mas não sei se eu consegui responder a sua pergunta sobre as diferentes religiões. Enquanto eu não consigo me ver lá, aí, enquanto eu não consigo ver minha alma espiritual lá, sim, ela ainda não está lá. Não, ela está lá, só que existe como o exemplo do coco. A casca, por fora da sua existência anímica de alma, a casca está impedindo que você veja, por conta da consciência que está envolvida por uma série de coisas desse mundo, né? Deu para entender isso? Deu mesmo? Mas eu acho que eu não terminei de responder a pergunta sobre as religiões, né? Acho que não ficou claro. Ficou claro para você? Porque assim, o Babaji, ele vai falar aqui num capítulo. Sim, acho que eu falei para você que de acordo com o seu nível de consciência, por exemplo, se o seu nível de consciência é a necessidade, então você vai se refugiar na religião. Inclusive você pode se tornar um devoto de Krishna por necessidade. Estou duro, aí eu vou pro templo, eles não me cobram nada para comer e para dormir, então eu vou ficar lá. Uma necessidade, certo? E várias denominações religiosas vão falar sobre essa necessidade, né? O pão nosso de cada dia,
embora muitos pensadores, teólogos cristãos dizem que esse pão nosso, na verdade, é a palavra. Não tem isso que ele fala? O pão é a palavra. Da mesma forma, a consciência de Krishna, prachada, você pode dizer, é o alimento. Mas o próprio autor da introdução do livro, ele fala que prachada, na verdade, é Chaturvidashi Bhagavad Prachada. Ele fala, ele está analisando um verso de uma canção muito linda que a gente canta para Gurudeva. Ele fala Chaturvidashi Bhagavad Prachada, que o verdadeiro alimento, ele está ligado a você conhecer as 4 raças. Por isso, Chatur, 4. Os 4 sabores, né? A raça de servidão, a raça de amizade, a raça de parentalidade, né? E a raça de amor conjugal ou extraconjugal. A gente já está passado do tempo, já que o tempo regulamentar, porque os outros devotos eles estão no outro lado do Brasil, onde já são 9h10. Então, assim, eu gostaria de... E aí, Pundarikasha, alguma pergunta? Pundarikasha? Não. Uhum. Quer dizer, minutos. Se alguém quer fechar... eu só queria aproveitar, fechar com chave de ouro e fazer alguns anúncios, assim, 1 minutinho só para fazer os anúncios. Primeiro, nós temos uma notícia muito auspiciosa, que, assim, a partir do próximo sábado, a pedido do Krishna Mantra Prabhu de Belzonte, a gente vai ter um encontro às 4 horas daqui do Norte e Nordeste, onde não há horário de verão, e às 5 horas do resto do Brasil, tá? Se vocês quiserem participar, o nome do canal é Srimad Mahaprabhu, porque esse encontro vai ser dedicado a gente estudar, conhecer a personalidade de Mahaprabhu, a missão de Mahaprabhu, a identidade de Mahaprabhu, tudo que tem a ver com Mahaprabhu, se lembra? Que é Radha Krishna, combinados, né? Então vai ser assim, só Mahaprabhu. Então vocês todos são bem-vindos nesse canal que vocês encontram aí no Hridaya Mandir, chamado Srimad Mahaprabhu. Então esse é um recado. E o outro recado, assim, na verdade é só um lembrete que o Clube do Bhakti Leitor continua com as suas portinhas abertas. A Lalita, acho que ela vai... Você já falou com ela sobre o Clube do Bhakti Leitor? A Lalita, ela vai se tornar sócia em seguida, assim que eu desligar aqui com vocês. Ela vai se tornar sócia do Clube do Bhakti Leitor. E eu queria esclarecer uma coisa para vocês, assim, que já conversando com uma devota, ela explicou assim, mas desses livros que vocês estão disponibilizando pelo Clube do Bhakti Leitor, eu já tenho alguns, porque esses livros eles apareceram em 2010. E assim, eu não vejo por que entrar no Clube do Bhakti Leitor para repetir, para ter duplicado desses livros. Aí eu expliquei para ela assim, Didi, seguinte, o Clube do Bhakti Leitor é uma estratégia para a gente arrecadar fundos, para nós todos, como uma comunidade do país inteiro, produzirmos os livros de Srila Gurudeva e claro que em breve vocês vão estar recebendo no seu endereço livros que vocês não têm realmente agora. Daqui até dezembro vocês vão receber 2 livros que vão ser inéditos. Então, assim, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou explicando. Ou seja, que participar do Clube do Bhakti Leitor é uma forma de vocês fazerem seva, de vocês servirem a causa de Gurudeva, que pede para que nós publiquemos e distribuamos, né, os livros dele em todas as línguas do mundo. Tá bom? Então eu queria que vocês fizessem uma reflexão e também queria agradecer a Govinda Nandini Didi, que é primeiro membro do clube, e aos outros devotinhos que já aderiram também. A taxa anual é de apenas R$150, que daria para comprar menos de 30 açaís ao longo do ano, né? Em certos lugares é R$7, né? Se você comprar um açaí meia boca é R$5, não é assim? Aqui também é assim? Tique. Então, assim, são 30 açaís, R$150. Assim, pensem sobre isso. Alguns de vocês talvez estejam pensando, o livro ele sai muito mais barato numa livraria. Com certeza sai, mas assim, é para vocês entenderem a despesa que a gente tem para publicar esses livros. Nós estamos mandando os livros para vocês também
em cima dessa taxa de R$ 150, tá bom? Então assim, eu estou só pedindo para vocês considerarem isso, pensem no Natal que está chegando, não existe melhor presente do que livro. A Lalita aqui já está pensando em 3 sócios, ela e mais 2. Mó legal, né? Então deem um sócio para um sócio, deem uma adesão para um sócio de presente de Natal. Imagina, se uma pessoa que gosta de falar com você sobre a consciência de Krishna, mas ainda não teve oportunidade de se aproximar mais, deixe que ela se aproxime da consciência de Krishna pelos livros nectários do seu Gurudeva, do nosso Gurudeva, tá bom? Então eu queria que vocês pensassem sobre isso e que também vocês fossem, como se diz, braços da multiplicação dessa ideia. Se você está em São Paulo, no Rio, em Recife, Porto Alegre, em qualquer lugar, você pode falar sobre isso. É só convidar as pessoas para visitar Braja Editora, tudo junto, .com.br. E lá tem a página Clube do Bhakti Leitor. Okidoki. Então obrigado aí por ouvir. E agora a Didi vai cantar uma música para encerrar o nosso auspiciosíssimo encontro com a presença auspiciosa de Lalita Ji e de todos vocês, a quem eu agradeço a participação. Ah, tá. Qual é? É 88 do livro da Alice. Bajar Hurimanã? 88. Tá, Radha Krishna Pranamora, para vocês localizarem no Gita Gucha. A Didi vai cantar. Pode começar, Didi. Radha Krishna Pranamora. Eu acho que alguns vão conhecer essa melodia que eu aprendi com o pessoal do Radha. Tá bom, tá bom. Radha Krishna Pranamora Yugala Kishora Repete. Jivane Marane Gati Aronahi Mora Radha Krishna Pranamora Jugala Kishora Jivane Marane Gati Arunahi Mora Kalindira Kule Kali Kadambera Vana Ratna Dedirupara Bosabudu Jana Kalindira Kule Pele Kadambera Vana Ratna Bedira Upara Bosa Bodhujana Syama Gore Ange Jivo Chanda Mera Ganda Chamara Labo Kede Herimuka Chandra Shama Goyange Dibo Chandanira Gandha Chamara Dulabo Kabi Heri Mukha Chandra Radha Krishna Pranamura Yugala Kishora Jivane Marane Gati Arunahi Mora Radha Krishna Pranamora Jugala Kishora Jivane Marane Gati Arunahi Mora Gantia Malati Malai Jivodon Haragale Aderatulia Jivo Karpura Tambule
Antiamalatimala Dibodon haragale Agare tulia dibo Karpura tambole Lalita Vishakaji Jata Sakhi Vrindam Agyan Kiribo Seva Charanara Vindam Lalita Vishakayadi Jata Sakhi Vrinda Agyaya Koribo Seba Charanaravinda Radha Krishna Pranamora Yugala Kishora Jivane Marane Gati Aruna Himora Radha Krishna Pranamora Jugala Kishora Jivane Marane Gati Arunahi Mora Sri Krishna Chaitanya Prabhu Dase Anudasa Seva Vilasa Kore Narottama Dasa Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daseranudasa Sevaya Vilasha Kore Narottama Dasa Radha Krishna Pranamora Yugala Kishora Jivane Marane Gati Aruna Himora Radha Krishna Pranamora Yugala Kishora Jivane Marane Gati Arunahi Mora Jai Shri Radhe Shyam Goranga Mahaprabhu ki Nityananda Prabhu ki Rupanuga Guru Varga ki Nitai Go Premanandi Vanchakalpa Tarubhishcha Kripasindhu Devacha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Radhe